Neste relato que eu vou contar a vocês, trata-se de um processo de um animal que apareceu. A pergunta que eu me fiz: será um animal de poder ou será um obsessor? Quem veio tirar? Bem, tudo isso eu conto daqui um pouquinho. Venha, nós te esperamos. Salve, salve, meus queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu me chamo Jordelei, sou um dos trabalhadores aqui desta equipe tão fantástica que forma o Portal Paz. Gostaria de lembrá-los já desde o início a importância do seu like, a importância de você compartilhar e de você se inscrever no canal, porque desta forma conseguimos chegar a mais pessoas para ter acesso a este conteúdo importantíssimo. Hoje eu estava pensando e aí eu resolvi contar um relato para a gente fazer uma ligação com os processos obsessivos. Vamos por partes então. Certo dia eu estava me preparando para fazer uma projeção astral. Era durante o dia, então eu deitei em um colchão e estava fazendo minha prece, me colocando à disposição, quando começo a me projetar para fora do corpo, começo a sair do corpo devagarinho. Nesse ponto, eis que começou um processo interessante. Veio à minha frente um animal correndo, era uma pantera negra, grande e forte, e ela veio correndo na minha direção e saltou, colocando suas patas sobre meu ombro e me grudando para dentro do corpo novamente. Neste momento eu fiquei pensando, será que pode ser um animal de poder e ele está me impedindo de sair para a projeção para me proteger? É a primeira reação que a gente tem, porque nós sabemos a ligação e a importância que tem os animais de poder na nossa vida. Porém, o que me deixou um pouco desconfortável perante esse processo foi porque a partir daquele instante este felino não saiu mais de cima de mim, ele continuava me segurando dentro do corpo físico. Então ali eu pude perceber que não se tratava de uma proteção, se tratava de um processo de obsessão que estava impedindo que eu saísse para a projeção, que era um tratamento espiritual, que era para projetar um tratamento espiritual. E aí algo muito interessante aconteceu. Adentra pelo meu lado um espírito que não dava para enxergar os pés, não dava para enxergar o rosto. Era uma capa longa que escorria pelo chão e ela tinha a sua coloração dourada. Não aparecia o rosto, apenas aquela capa. Então ela veio por uma porta lateral, parou-se ao meu lado e estendeu a mão e tirou. No instante que ela removeu com a mão, o felino se desfez. Ele não tinha mais força para chegar até mim. Eu não consigo nesse momento relatar a vocês se ele evaporou ou se ele foi afastado, porque eu estava prestando atenção no gesto deste espírito. Exatamente como a gente vê nos filmes, uma gola grande, mas era muito uma manga comprida e grande, mas toda dourada, e aquilo de retirar. Perguntei, algum tempo depois, à espiritualidade do que se tratava aquilo. E aí eles confirmaram que aquele felino que chegou até mim, ele não se tratava de um animal de poder, mas sim de um processo obsessivo ao qual eu estava vivenciando naquele momento. E esse processo me impedia de ter projeções conscientes.
O espírito que veio ao meu socorro era uma pombagira. E ela veio naquele formato por ela estar sempre nas vertentes e nas correntes de Exu Rei e também de Jesus, que é a vertente da luz dourada. Mas é muito interessante isso. Quando nós buscamos, através de fenômenos mediúnicos, de desenvolvimento de mediunidade, talvez nós tenhamos a impressão de que estaremos mais protegidos, estaremos mais bem vistos de alguma forma. E isto nem sempre procede. A obsessão, ela ocorre na nossa vida de uma forma muito sutil. Quanto maior for o teu esclarecimento, mais sutil eles serão no processo de nos atacar. Claro que nós imaginamos de cara espíritos sombrios, né, densos, deformados, e a gente fica com aquela imagem assim de sempre vir aquela densidade para cima da gente. Mas nem sempre a obsessão se dá desta forma. Claro que nestas grandes imagens às quais eu estava me referindo aqui, nós estamos falando de alguns espíritos que são aqueles que vampirizam energia do álcool, do fumo, do sexo, ou às vezes até dos pensamentos. Mas a obsessão, aquela que planeja, aquela que arquiteta um processo para te acompanhar, ela não se dá em dias e em horas. Ela vem sendo programada há muito tempo. Por quê? E como se dá isso? Bem, nós precisamos entender que eles trabalham extremamente organizados. Então vai ter uma pesquisa de campo. Virão espíritos que apenas observarão por um tempo indeterminado. Observarão e conhecerão meus pensamentos, meus gostos, meus gestos, minha rotina. Qual é a rotina? Quais são as tendências que eu mais tendo a fracassar? Nesse relatório eles levam a uma equipe de estrategistas, aonde eles criarão todas as estratégias para então colocar o processo de obsessão sobre mim ou sobre a pessoa qualquer, né? Depois desse processo que vem os executores, aqueles que começarão a executar as inúmeras tarefas. Isso muitas vezes organizada e de comum acordo com algum perseguidor individual nosso. Estes acordos do mundo espiritual, eles são muito comuns. Eles unem força para chegar até nós. Neste processo, né, eles usaram a imagem de um felino exatamente com a intenção de amedrontar. Então, esse felino, na verdade, não se tratava de um espírito, mas de uma criação energética ao ponto de me manter em alerta a perigos. Então, eu estaria atento a perigos que desviaria minha atenção para os objetivos maiores que esses outros espíritos estavam traçando. Quando chega esse espírito, esta pombagira, que trabalha nessas densidades intensas, então ela consegue afastar toda essa criação mental para deixar apenas aqueles que estão ali. Este é o processo em que começa a desfazer os processos obsessivos. Mas veja, uma vez mais, eles não vêm acusando, ameaçando, colocando o dedo no nariz. Não, eles vêm de uma forma muito sutil, trabalhando naquilo que mais pode me complicar, pensamentos. E é nesse ponto que muitas vezes os nossos medos podem se tornar armadilhas perigosas para nós mesmos. Por exemplo, gravamos recentemente um vídeo falando sobre as previsões catastróficas. Quando essas previsões geram em nós o sentimento de pânico e de medo, de desespero, nós abrimos grandes brechas para que estes irmãos possam adentrar e então bagunçar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Quando nós estamos pensando, por exemplo, no risco que corre pela segurança de nosso lar e nós transformamos esse medo em uma obsessão pela segurança, ou seja, estar sempre
como se estivesse sempre sendo invadido, então nós criamos essa psicosfera ao qual estes irmãos têm acesso para ampliar nossos medos. Então nós nos tornamos vulnerável no instante em que nós colocamos um passo atrás daquilo que é realmente o nosso equilíbrio. Qual seria então o melhor processo? O mesmo processo que me fez trazer a pombagira até onde eu estava. A oração acalma, porque naquele momento ali deitado, a única coisa que eu fiz foi agradecer a Deus e pedir auxílio às forças maiores da luz para que me mostrassem qual era o melhor caminho, qual era a melhor direção a tomar. Naquele instante, se eu não estivesse vendo nada, uma coisa eu garanto a vocês, meus pensamentos voltaram a estar em estado de equilíbrio. Eu em equilíbrio, eu mudo a frequência, eu perco a ligação e eles perdem a ação sobre o meu pensar e o meu agir. Diante disso, eu deixo a reflexão a você. O que tem lhe deixado tão preocupado, tão nervoso e tão afoito de perder o equilíbrio da razão e da emoção nos últimos tempos? Tome cuidado, lembre sempre das boas vibrações, das boas orações e se conecte com o teu eu superior, o teu anjo de guarda, o teu mentor, com o teu benfeitor espiritual ou com a força maior do universo. Este é o caminho. Paz, luz a todos vocês. Que Jesus abençoe.